Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, onde quer que você esteja assistindo o nosso vídeo, em qualquer situação que nós desejamos é que o Senhor te abençoe. Nessa noite nós vamos fazer algo parecido com os cultos dominicais nas nossas igrejas. Hoje, 19 de abril de 2020, nós estamos louvando ao Senhor junto com a Igreja Batista Regular Boas Novas e a Igreja Batista Regular Videira, aqui em São Luís do Maranhão. Para o culto de hoje eu tenho uma surpresa que eu espero que seja de grande edificação para a vida dos nossos irmãos. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar por nossas igrejas, pelo nosso país. Onde quer que você esteja, se concentre nesta oração, se concentre em nosso momento de louvor e adoração dessa noite. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar louvando ao Senhor nesta noite. Amado Deus, onde quer que esta pessoa, onde quer que este irmão estiver assistindo o nosso culto, que seja edificado, que a tua palavra seja guardada em seu coração. Abençoa a nossa nação. Guarda o nosso país, ó Deus. Pedimos por esta enfermidade que assola não só o nosso país, mas outras nações. Ó Deus, nos dê sabedoria e entendimento para nos conduzir, ó Deus, para que não venhamos a também estar, ó Deus, com esta enfermidade. Ó Deus, dá sabedoria aos líderes mundiais, ó Deus, para que possam encontrar a cura, ó Deus, desta enfermidade. Nós já temos, ó Deus, a cura para a enfermidade maior em nossas vidas, que é o pecado. O Senhor Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos limpar deste mal. Amado Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu espero que esse momento dos louvores seja especial para toda a igreja.
glórias, louvores, Deus, expressando nossa alegria, expressando, Deus, nosso amor, Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, misericórdia e consciência sobre cada um de nós. Louvamos, bendizemos o teu nome, esse Deus maravilhoso, Deus presente, diário, Deus, em nossas vidas. Por isso nós te amamos, por isso nós te servimos. Pedimos, Senhor Deus, perdão dos pais, sobre cada dia nos ajude a crescer nossa fé, no conhecimento da tua palavra, Senhor Deus, possamos crescer o coração, mais a tua vontade, que é perfeita, que deseja sempre melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos pelos irmãos que têm, Senhor Deus, contribuído, têm participado da obra do teu reino, Senhor Deus, têm pedido, têm contribuído com alegria, com liberalidade no seu coração, e que o Senhor possa falar ao coração daqueles que não contribuem, Senhor Deus, para que toda a igreja possa participar deste privilégio de sustentar, Senhor Deus, a tua obra na terra. Nós te louvamos, bendizemos, que o Senhor possa multiplicar cada um de nós, Senhor Deus, nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias agora no livro de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 42. Pergunta a Pedro o que deveria fazer a partir daquele momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvindo eles estas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e receberei o novo Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitos outros falaram com testemunho e exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém?
Faz-me tua presença, vem, ó Rei.
como disse, eu espero que o tempo de louvor tenha sido agradável para você. Espero que estes louvores possam trazer a você, possam trazer à sua memória as coisas maravilhosas que o Senhor já fez por nós. E eu creio que muito mais Ele fará em nossas vidas nos próximos anos. Então, para essa noite, eu gostaria de meditar com os irmãos, ou de continuar meditando com os irmãos, no mesmo tema que nós começamos a falar quarta-feira. Quarta-feira nós usamos o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e nós apresentamos ali 3 verdades sobre o servo de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua apresentando características do verdadeiro servo de Deus. Esse não é o foco do apóstolo Paulo, mas ele vai, enquanto discorre sobre outros assuntos, ele vai apresentando ali na carta algumas características do verdadeiro servo de Deus. Eu gostaria de ler essa passagem com você. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu peço que você pegue a Bíblia, né? Se você não tem, eu peço que você fique atento a essa palavra. São 3 versículos, nós vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E esses versículos, eles estão dentro de um contexto maior. Eu tive o cuidado de fazer essa observação para poder, então, falar sobre essas características do verdadeiro servo de Deus, tá bom? Então, vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia. Eu já marquei aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 da palavra do Senhor. O texto diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Amém? Então esses foram os 3 versículos. Nós vamos meditar nessa noite, que estão aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, da carta do apóstolo Paulo. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, conduz a tua igreja em verdade, conduz a tua igreja em amor, conduz a tua igreja em santidade. Ó Deus, nos permita, nos próximos dias, estarmos juntos, ó Deus, mais uma vez, no templo do Senhor, em nossa congregação, em nossa igreja, para que possamos juntos adorar o Senhor. Mas nós queremos mesmo, ó Deus, é que o Senhor volte, Senhor. Volte para nos buscar, para estarmos eternamente contigo. Amado Deus, onde quer que os nossos irmãos estejam, que estejam em paz contigo, que estejam bem de saúde, que estejam, ó Deus, com o mesmo desejo de glorificar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, como eu disse, nós continuaremos nessa mesma temática sobre o verdadeiro servo de Deus. Eu alistei no capítulo 1, que nós já estudamos, algumas das características do verdadeiro servo de Deus. O apóstolo Paulo tem o Senhor Jesus como seu maior exemplo. E assim como recebeu de Cristo a missão de testemunhar e viver retamente nos caminhos do Senhor, ele transmite essa verdade aos irmãos em Tessalônica. Paulo, irmãos, declara que o sucesso do seu ministério está no fato de ele mesmo ser uma fiel testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, abriu mão de uma vida gloriosa. Ele abriu mão de uma vida de glória como cidadão romano e um soldado romano. Paulo, ele tinha ali uma espécie de privilégio.
era alguém capacitado para servir ao seu estado. Paulo era judeu de nascimento e ele abriu mão de todas essas regalias para servir ao Senhor, para se tornar um verdadeiro servo do Senhor. Seus gostos, seu estilo de vida, né, as vantagens que ele tinha, né, foram todas subordinadas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Foram todas colocadas debaixo da glória de Cristo, para que a glória de Cristo na vida dele fosse então um testemunho para as pessoas onde quer que o apóstolo Paulo estivesse. Por causa, irmãos, desse estilo de vida, ele alcançou outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros versos de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, especialmente, meus irmãos, dos primeiros 6 versículos, nós vamos encontrar algumas características do verdadeiro servo de Deus. Para hoje à noite, nós vamos estudar 3 características do servo de Deus e numa próxima oportunidade, nós vamos estudar mais 3 características do verdadeiro servo de Deus que o apóstolo Paulo vai alistar aqui nesse contexto do capítulo 2. Hoje à noite, nós iremos estudar, então, 3 características do verdadeiro servo de Deus. A primeira característica do servo de Deus que nós encontramos aqui está logo no versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 1 de capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, uma primeira característica do verdadeiro servo de Deus que nós podemos alistar aqui é que o verdadeiro servo de Deus tem uma vida frutífera. A primeira característica do verdadeiro servo de Deus é uma vida frutífera. Então, o testemunho que julgo melhor para ser tratado aqui, irmãos, nesse contexto que nós estamos estudando sobre a estada de Paulo na cidade de Tessalônica e a apresentação dessas características está lá em Lucas capítulo 17. Então, a melhor maneira da gente retratar esse contexto é olhando para Lucas 17, onde relata a chegada de Paulo em Tessalônica. Os historiadores dizem que Paulo chegou em Tessalônica por volta do ano 50 depois de Cristo. O livro de Atos, irmãos, descreve essa chegada como sendo parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lucas, irmãos, já descreve como foi o procedimento do apóstolo Paulo, como foi o testemunho do apóstolo Paulo entre os irmãos, entre as pessoas, entre a população de Tessalônica. Primeiro, nós vemos aqui o testemunho do próprio apóstolo, né? O testemunho que o apóstolo Paulo tinha diante da sociedade. Paulo tinha um jeito singular de chegar nas comunidades. Talvez porque Paulo já tinha a experiência como soldado romano, de chegar nos lugares, abordar as pessoas. Mas também, aqui nós podemos perceber que Paulo tinha plena consciência do serviço que prestava ao Senhor. E a maneira como ele chegava num determinado lugar era uma maneira impactante, era uma maneira de causar choque nas pessoas. Outros irmãos vão testemunhar sobre o apóstolo Paulo. Temos aqui um testemunho de alguém que viu o ministério do apóstolo Paulo. Lucas, ele foi o médico pessoal do apóstolo Paulo. Lucas andou com Paulo. Ele viu, ele ouviu, né, o ensino do apóstolo Paulo. Lucas foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, recém-convertido, estava na casa de Judas, Jesus apareceu a Ananias e enviou Ananias a Saulo. E sabe qual foi o testemunho de Ananias? Não, eu não vou lá ver Saulo, não. Eu sei que esse é um daqueles que perseguem o teu povo, Senhor. E aí o próprio Senhor Jesus Cristo testemunha de Paulo. E Jesus Cristo vai dizer para Ananias: Ananias, este é para mim um instrumento escolhido. E Paulo, ele tem esse testemunho do Senhor para toda a comunidade cristã por onde Paulo andou. Paulo é um vaso escolhido pelo Senhor.
Irmãos, Lucas também vai testemunhar que Paulo chega em Tessalônica e procura logo um tabernáculo, né? Paulo chega logo ali e ele procura o tabernáculo, ele procura, na verdade, uma sinagoga, né? Lucas ele vai testemunhar que Paulo, ao chegar em Tessalônica, ele procura uma sinagoga e lá na sinagoga ele começa a reunir os judeus, reunir os principais sacerdotes e ali ele começa a argumentar com aqueles homens a respeito do Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias prometido. Nós temos o próprio testemunho do apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, vai dizer que a sua estada em Tessalônica foi uma estada frutífera. Ele mesmo aqui nesse primeiro versículo vai dizer que o fato dele estar, o seu testemunho ali em Tessalônica, foi um testemunho que rendeu frutos, né? Tanto frutos de edificação para a vida daqueles que já eram cristãos, como frutos de evangelização, ganhando almas para Cristo ali em Tessalônica, né? Paulo também vai testemunhar da sua confiança em Deus. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades que nós lemos no texto, Paulo confiou no Senhor. Paulo foi alguém que anunciou o evangelho do Senhor Jesus Cristo em Tessalônica. Paulo, na verdade, pregou a Cristo sem bajulações. Ele não precisou ajeitar pessoas ali, bajular pessoas, para que as pessoas pudessem dar crédito a Paulo. Paulo mesmo disse que não necessitou de bajulações. Paulo, então, irmãos, vai dizer que o seu evangelho ele foi aprovado pelo próprio Deus. O próprio Deus aprovou o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Então veja só o testemunho desse servo de Deus, né? O testemunho desse homem. A primeira característica do servo, do verdadeiro servo de Deus, é uma vida frutífera. Paulo foi um homem que deu frutos ao evangelho do Senhor. O seu testemunho foi tão frutífero lá em Tessalônica que os tessalonicenses passaram a ter uma vida reta diante do Senhor. Os tessalonicenses se tornaram modelo para aquela região. No capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que os tessalonicenses se tornaram modelo para os crentes de toda a Macedônia e a Acaia. Os tessalonicenses corroboraram para o progresso do evangelho. Tal foi a vida frutífera daquele servo de Deus, o apóstolo Paulo. Irmãos, devemos viver uma vida frutífera. O que podemos aprender com o testemunho de Paulo aqui é que nós também podemos ter uma vida frutífera. Como é, irmãos, ter uma vida frutífera? No sermão passado, de quarta-feira, eu alistei que uma vida frutífera é que o verdadeiro servo de Deus, ele vive como o verdadeiro eleito de Deus. Você não vive como o mundo, você não vive como os ditames desse presente século, mas você vive como um eleito de Deus. O verdadeiro servo de Deus, aquele que dá frutos, ele tem um estilo de vida que imita o estilo de vida de Cristo. Não fazer o mal ao próximo, né? Abençoar e não amaldiçoar, amar o próximo como a si mesmo. Foram os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E outra forma de frutificar é viver segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Então, meus irmãos, nós vimos nesse momento que a primeira característica do verdadeiro servo de Deus é uma vida frutífera. Nós vamos ver agora uma segunda característica do verdadeiro servo de Deus. A segunda característica do verdadeiro servo de Deus é uma ousada confiança apesar dos dissabores da vida, apesar das tribulações, apesar dos momentos difíceis que enfrentamos. Eu e você devemos ter ousada confiança em Deus. Aqui no versículo 2, de capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, capítulo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, Paulo vai dizer, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, o testemunho do apóstolo Paulo aqui é que ele passou por muitas lutas.
O testemunho do apóstolo Paulo aqui é de que ele foi maltratado, foi ultrajado, mas mesmo assim a sua confiança em Deus não se abalou. Ele continuou firme, servindo ao Senhor, pregando o evangelho, desenvolvendo o ministério para o qual ele foi chamado por Deus. Meus irmãos, o testemunho de Lucas sobre a estada de Paulo em Tessalônica é uma história de sacrifícios. Lucas, quando vai retratar, lá no capítulo 17, a chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica, Lucas vai dizer que Paulo procura lá a sinagoga e ele vai conversar com aqueles irmãos por 3 semanas, com aquelas pessoas, na verdade, por 3 semanas. Mais especificamente, o texto vai dizer que Paulo arrasou com aqueles homens três sábados, e ali, então, ele pôde propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele pôde discorrer sobre a verdade de que Jesus é o Messias prometido. Então, o apóstolo Paulo sofreu, ele bateu de frente ali com aqueles homens, com os costumes, com a religiosidade daqueles homens, e eles foram extremamente contrários ao posicionamento do apóstolo Paulo. E o evangelho de Cristo, irmãos, é contrário aos ditames deste mundo, aos costumes deste mundo, ao presente século. O evangelho de Cristo, irmãos, vai totalmente de encontro aos valores pregados pela sociedade na atualidade. E nós precisamos, irmãos, como o apóstolo Paulo, ser ousados em pregar o evangelho, em viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, confiar que tudo vai dar certo quando as coisas não vão bem, não é uma tarefa fácil. Reconheço, irmãos, que muitas vezes na minha vida, eu tive dificuldades de manter-me animado, de manter-me ousado, de manter-me confiante, meus irmãos, diante das dificuldades. Eu me lembro que em 2014, nós passamos por um momento muito difícil das nossas vidas. Eu digo para você que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ana estava grávida, nós havíamos deixado uma igreja que um grupo de pessoas, eu não considero a igreja, mas um grupo de pessoas nos magoou, nos machucou, nos acusou de coisas que nós não estávamos fazendo, não estávamos realizando. E nós saímos daquela igreja tristes, fiquei desempregado, fiquei sem condições de manter a minha família adequadamente. Eu fui morar com meus pais. A gravidez da Ana era uma gravidez de risco. Nós passamos os próximos 5 meses sem ter expectativa de futuro, sem ter esperança de futuro, sem poder ter esperanças palpáveis de que nós estaríamos no próximo ano de 2015 pastoreando, cuidando das nossas famílias. Por causa da gravidez de risco, nós não sabíamos como nosso filho nasceria, como seriam os cuidados que nós teríamos com o nosso filho. E eu quero dizer, meus irmãos, que apesar de todos aqueles momentos difíceis, eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor. Eu quero dizer para aquelas pessoas que nos maltrataram que não se preocupem de forma alguma. Eu os perdoei, mesmo sem ouvir um pedido de perdão da maioria. Não importa. Eu quero, meus irmãos, é servir a Cristo. Eu quero que o nome de Cristo seja glorificado. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós enfrentamos uma barra dura. Foi difícil olhar para aquelas circunstâncias e nos manter animados, nos manter ousados para servir ao Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que em meio a toda aquela dificuldade, nós somos amparados pelo Movimento Batista Regular. Eu quero aqui agradecer imensamente aos pastores, colegas, igrejas, irmãos do Movimento Batista Regular que nos apoiaram, que nos sustentaram nesses momentos difíceis da nossa vida. E eu quero dizer para você que esse testemunho, essa maneira de ser cuidado por nossas igrejas, é um testemunho de que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está indo adiante de todos os nossos problemas. E eu e você, nós podemos nesse momento desfrutar de ousada confiança em Deus, porque Ele, meus irmãos, vai nos fazer caminhar em lugares altos. Ele vai nos fazer
trilhar por caminhos abençoados. Ele vai nos levar a pastos verdejantes. Agora, meus irmãos, o que para mim é difícil, foi difícil, talvez para você não foi. O que talvez para você seja difícil, para mim talvez não seja difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, mesmo diante das dificuldades, mesmo sem ver, mesmo que as circunstâncias ao seu redor não te dê capacidade, não possa dar a você a visão de que algo bom vai acontecer, continue sendo ousado no Senhor, continue animado no Senhor, continue servindo ao Senhor, continue em frente. A confiança, irmãos, não deve estar em nossos esforços. Muitas vezes nós queremos nos esforçar para que possamos nos manter confiantes, ousados. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós queremos buscar a solução, nós queremos ter nas nossas mãos o poder de resolver, e não é assim. Meus irmãos, por vezes, nós nos limitamos, isso é limitar-se, né? A pensar nas coisas desta vida. Nós nos limitamos, irmãos, a pensar que nós temos o poder e a capacidade de resolver os nossos problemas. Então, meus irmãos, Paulo vai nos demonstrar aqui nesse texto que nós não devemos confiar nos nossos poderes, naquilo que nós podemos fazer, mas nós devemos confiar em Deus. Paulo vai dizer que o seu evangelho, ele não é baseado em linguagem humana, mas é baseado em Deus. O evangelho dado a Paulo foi dado por Deus. Então Paulo não deveria se preocupar. O evangelho não é o evangelho de bajulação, é o evangelho do próprio Deus. Essas são as palavras do próprio Deus para o coração do homem. Paulo não deveria se preocupar com as palavras que iria dizer, porque a confiança não vem do coração do Paulo, mas do coração do próprio Deus. Irmãos, nós aprendemos aqui que é Deus quem opera em nós. Meus irmãos, nós sempre buscamos auxílio em coisas palpáveis, em coisas materiais. E tudo bem, eu creio que Deus, eu creio que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E Ele vai nos dar, então, os meios materiais para nos abençoar, para nos guardar, para nos sustentar. Mas muitas vezes nós colocamos nossa confiança nas coisas que nós vemos, nas coisas palpáveis, nas coisas desta vida, e não depositamos nossa confiança no Senhor. O apóstolo vai dizer que ele depositou sua confiança no Senhor. Deus o ajudou a continuar firme. Ele vai dizer que o evangelho é de Deus, por isso que ele se manteve ousado para pregar esse evangelho. Paulo vai dizer que o suprimento das necessidades vem de Deus, né? Mais na frente, nos próximos versículos, Paulo vai dizer que não fez questão de receber donativos da igreja de Tessalônica, porque Deus já estava suprindo suas necessidades. Então, meus irmãos, uma das características do verdadeiro servo de Deus é que ele mantém sua confiança em Deus. Os dissabores da vida, irmãos, são uma escola. Paulo vai dizer aqui que ele muito aprendeu com os problemas que ele teve em Filipos. E agora, estando em Tessalônica, ele podia desenvolver melhor o seu trabalho. É difícil sofrer. Eu creio, eu sei que é difícil sofrer. Não é fácil, eu já sofri, eu sofro. E eu sei que não é fácil, diante do sofrimento, olhar para Deus, confiar em Deus. Mas eu quero convidar você a não olhar para si, a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a cruz de Cristo e seguir em frente. Meus irmãos, até aqui nós já vimos duas características do verdadeiro servo de Deus. A primeira característica do verdadeiro servo de Deus é que o servo de Deus tem uma vida frutífera. A segunda característica do servo de Deus que nós acabamos de ver é que o servo de Deus, ele tem uma ousada confiança em Deus, apesar dos dissabores da vida. Nós veremos agora, irmãos, a terceira característica do verdadeiro servo de Deus. E a terceira característica do verdadeiro servo de Deus é que as suas palavras são verdadeiras. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que suas palavras, o seu evangelho, a sua vida não é uma vida de mentira. Ele tem uma vida
de verdade. As suas palavras são verdadeiras e aprovadas pelo próprio Deus. Este texto, irmãos, deve ser compreendido à luz do cenário histórico do momento. Meus irmãos, o que Paulo faz aqui nesse parágrafo e continua fazendo na carta é desmentindo o falso testemunho de outros apóstolos, outros bispos, outros pastores que passaram por Tessalônica e deram um mau testemunho. Esta não é uma carta escatológica, embora o apóstolo Paulo ele trate dessa questão. Meus irmãos, essa é uma carta onde o apóstolo Paulo traz muitas instruções sobre a igreja. Essa é uma carta muito mais eclesiástica do que uma carta escatológica, embora o apóstolo Paulo vá falar um pouco sobre a volta de Cristo, vai falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, vai falar um pouco da nossa ida ao encontro do Senhor nos ares. E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar muito à igreja, vai trazer muitos ensinos à igreja do Senhor. O tema aqui nessa carta pode também ser um tema apologético, ou seja, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do evangelho, ele faz uma defesa do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo faz uma defesa aqui da sua autoridade apostólica, diante do testemunho falso de alguns ministros que passaram por Tessalônica. Paulo, então, ao dar essas instruções, ele vai falar sobre o verdadeiro evangelho, ele vai falar sobre a verdade que ele vivia em sua vida. Então, aqui nesse parágrafo, Paulo faz uma defesa do verdadeiro evangelho e de sua autoridade apostólica. Quais são as evidências que nós temos disso? Primeiro, aqui no capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer que as suas palavras são dirigidas verdadeiramente pelo Espírito Santo. Não são palavras de Paulo para os Tessalonicenses. São palavras de Deus dirigidas pelo Espírito Santo à vida dos Tessalonicenses. Segundo, Paulo vai dizer que as suas palavras são palavras convictas, são palavras de convicção. Terceiro, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 9, que o testemunho, que o seu próprio testemunho, foi um testemunho eficaz. Não foi um testemunho qualquer, não foi uma passagem qualquer. Também o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que a sua estada entre os Tessalonicenses não foi infrutífera, como nós já falamos. No capítulo 2, versículo 3, Paulo afirma a veracidade de seu ministério. Ele não está ali brincando, ele sabe de quem recebeu essas palavras, essas instruções. Seu ministério não se baseia em engano, seu ministério não se baseia em impureza, seu ministério não se baseia em mentira, meus irmãos. Parece ter passado por Paulo alguns pastores, bispos, apóstolos, que não pregavam o verdadeiro evangelho. E Paulo aqui vai fazer uma defesa do verdadeiro evangelho. Paulo também vai nos instruir em outras cartas. Ele vai dizer, não mentais uns aos outros. O testemunho de Paulo é tão puro ali na cidade de Tessalônica, porque Paulo estava lidando ali com corações corrompidos. Paulo estava lidando ali com uma religiosidade falsa. Homens que estavam ali defendendo a lei, mas estavam defendendo a lei para si, de si para si. E Lucas vai dizer que os sacerdotes eram tão impuros e marginais, que se juntaram a outros marginais para causar tumulto e acusar o apóstolo Paulo e seus companheiros. Lucas então diz que na madrugada Paulo teve que fugir de Tessalônica para que não fosse preso, para que não fosse pego, não fosse julgado ali e sofresse alguma penalidade. Não mentais uns aos outros, é o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Também o apóstolo Paulo diz, fale cada um a verdade. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmãos,
Dê a informação como ouviu. Ou então fique calado. Você não precisa sair transmitindo informação falsa. Você não precisa sair por aí contando inverdades sobre irmãos. Você não precisa sair por aí contando meia-verdade. Tem uma brincadeira de criança, uma brincadeira que a gente até brinca também, né, algumas vezes. É a brincadeira chamada telefone sem fio. A gente faz uma fila, né, de pessoas, uma ao lado da outra, e aí a primeira pessoa conta algo no ouvido daquela segunda. E assim aquela conversa vai passando de um para outro. Quando chega lá no final, o último que ouviu fica de pé e em voz alta diz aquilo que entendeu. E muitas vezes aquilo que entendeu é diferente daquilo que foi dito lá no início. Essa é uma ilustração sobre aquilo que muitas vezes nós ouvimos, replicamos e não replicamos da maneira verdadeira como foi dita lá no início. Meus irmãos, se o pastor der um conselho a você e você não entendeu o conselho, volte ao pastor e pergunte se de fato foi aquilo que você entendeu. Se você ouviu alguém dizer alguma coisa e você não entendeu, tenha coragem de perguntar o que foi aquilo que foi dito, para que você não possa replicar uma inverdade, uma mentira. Se você vai falar algo sobre alguém, fale a verdade. Você não precisa mentir sobre ninguém. Fale a verdade sobre aquilo que você ouviu e viu. Se você não viu, não ouviu, não precisa falar, meu irmão. Não saia por aí disseminando o que você não entendeu ou o que você não sabe. O testemunho de Paulo é que ele pôde falar a verdade do Evangelho. Paulo não só agiu com verdade, mas ele pregou o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que vem de Deus, né? O seu Evangelho foi aprovado pelo próprio Deus. O próprio Deus aprovou a pregação do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa meditação. Hoje nós estudamos sobre 3 características do verdadeiro servo de Deus. A primeira característica do servo de Deus é que o servo de Deus ele tem uma vida frutífera. A segunda característica do verdadeiro servo de Deus é que o verdadeiro servo de Deus possui uma ousada confiança em Deus, apesar das tribulações. A terceira característica do verdadeiro servo de Deus é que suas palavras são verdades, são verdadeiras. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Eu vou orar por você. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de pregar o Evangelho. Abençoa nossos irmãos. Que essa palavra sirva de edificação para as suas vidas. Eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu quero agradecer a você porque você ficou até aqui. Quero agradecer a você porque você assistiu a nossa meditação completa. E eu espero que seja edificante para a sua vida. Eu espero que você possa ter compreendido tudo aquilo que eu tenho falado até aqui. Eu espero que tudo que eu tenha falado sirva para a edificação da igreja, sirva para a edificação do povo de Deus. Que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Senhor. Até aqui.